Vamos supor que você procure uma viagem, uma passagem aérea. Você vai ficar dias recebendo propagandas nas suas buscas relacionadas a passagens aéreas, a hotéis, aluguéis de carro. Por que isso acontece? Essencialmente porque na internet nós somos os produtos. Somos nós que somos vendidos para as empresas para que a gente possa clicar mais e comprar mais. As redes sociais, as plataformas são gratuitas. Você pode acessá-las, você não precisa pagar nada para isso, mas a condição é que você venda os seus dados para eles. Ou melhor, que você dê os seus dados para eles. Assim eles podem te vender para os anunciantes. Ontem, na prova do Enem, o tema foi vinculado a isso. Basicamente é vinculado a isso. A proposta foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E se você acompanha o canal aqui há algum tempo, você sabe que eu já falei sobre isso várias vezes. Talvez seja uma das maiores preocupações da nossa época. Algumas pessoas me escreveram aqui falando que os meus vídeos inspiraram a resposta no Enem. Então, quando você receber o resultado da redação, você me avise como é que foi. E isso vai muito além da política. A gente falou da política recentemente, né, de como os dados da internet foram usados para isso, como as redes sociais foram usadas para isso, o WhatsApp, para manipular as eleições, para distorcer a percepção das pessoas em relação à realidade, em relação ao mundo, em relação às outras pessoas, aos candidatos. Mas é muito mais abrangente do que isso. Na verdade, a internet, as redes sociais, elas têm um poder de controle das nossas emoções que vai muito além disso. Não é apenas para escolher um candidato ou não, mas também sobre nossos hábitos de consumo, sobre aquilo que a gente é, sobre aquilo que a gente faz. No seu livro Homo Deus, o Harari apresenta um exemplo lá bastante interessante. Ele diz que tinha uma pessoa, né, que usava as redes sociais, usava a internet, e ela via que aparecia para ela muitos anúncios de cruzeiros gay. Então ela começou a ficar bolada com isso, né? Por que parece cruzeiros gay para mim? Até um ponto que ela se deu conta que ela era gay. A rede social sabia mais sobre ela do que ela mesma. Você tem a opção, se você quiser, de baixar todos os teus dados, todas as informações, todas as páginas que você acessou, todo o seu comportamento online, tanto no Google quanto no Facebook. Você pode ir lá numa seção lá das funções, das configurações e baixar tudo isso e conferir com quem você conversou. Inclusive no WhatsApp, quando você baixa os dados do Google, que retraça os seus hábitos na internet, as pesquisas que você fez durante muitos anos. São muitos anos de informação que você concede voluntariamente para o Google e para o Facebook. E eles usam esses dados, essas informações, para poder direcionar tanto o que você recebe, tanto aquilo que você recebe no seu feed de notícias, por exemplo, no Facebook, quanto o tipo de buscas que você vai receber, quanto também os anunciantes que vão te contactar, né, através dos banners, através das propostas que você recebe nas abas das redes sociais. Eles sabem quem você é porque você forneceu voluntariamente essa informação para eles. Quando você vem aqui no YouTube e consome conteúdo aqui, vê o meu vídeo, vê o vídeo do Pirula, vê o vídeo do Slow, ou seja lá quem for, você vai concedendo para o YouTube, para os algoritmos do YouTube, os seus hábitos de consumo, aquilo que você gosta, aquilo que você assiste, aquilo que te interessa. E isso vale para qualquer coisa. Para a Amazon, por exemplo, para a Netflix. Você vai abrindo sua vida para essas empresas e elas te jogam de volta aquilo que elas acham que você vai gostar mais e, ao mesmo tempo, aquilo que vai fazer com que você consuma mais. E é justamente por isso que as teorias conspiratórias são tão populares na internet. Porque quando você começa a entrar nesse mundo de teorias conspiratórias ou de informações falsas que são altamente sensacionalistas, apelativas, você vai entrando num loop perpétuo, você vai clicando mais e vendo mais notícias absurdas, mais notícias escabrosas, mais notícias radicalizadas e você não consegue sair disso mais. Enquanto que por um lado é uma escolha que você faz inicialmente de clicar nesses links, a médio prazo isso passa a condicionar também o seu comportamento. Você passa a acreditar mais nessas coisas, você passa a querer mais essas coisas também e tanto quando se trata de conteúdo quanto se trata de produtos. Quando você recebe as propagandas, você passa a consumir mais também esses produtos que você recebe através dos seus feeds. O Harari, por exemplo, ele vai até mais longe. Ele diz que você passa a confiar mais nos algoritmos do que em si próprio também. Por exemplo, quando você usa um aplicativo de GPS, como o Waze, você vai confiar naquilo ali porque ele te indica as rotas melhores, mais rápidas, sem trânsito. Então você passa a confiar mais no Waze do que na sua própria capacidade de escolher qual é a melhor rota para você ir para o trabalho. Aquilo que a princípio serviria para te ilustrar, para te ajudar a escolher melhor, passa a ser aquilo que dita seus hábitos de consumo. É evidente que isso não é recente. A propaganda, o marketing, há muitas décadas, há quase um século, já faz isso.
determinando, através do poder de fazer propaganda, né, do potencial financeiro de fazer grandes propagandas, se contribui para os seus hábitos de consumo. Você vê uma propaganda na televisão, te dá uma sede. Se vê uma propaganda de refrigerante, por exemplo, você vai lá na loja para comprar porque aquilo chamou a sua atenção. Mas a internet, por outro lado, não é apenas a propaganda, mas é o fornecimento de informações que estão direcionadas, que são personalizadas para você mesmo. É como se depois de um ponto você não conseguisse mais olhar para fora do seu próprio umbigo. Porque tudo é em função daquilo que você já gosta, aquilo que você já consome, aquilo que você pensa, aquilo que reflete sua personalidade. Você se fecha pro diferente. Para mim, essa polarização dos dias atuais tem muito a ver com isso, com essa radicalização que vai ocorrendo quando você só ouve o próprio umbigo, quando você só escuta aquilo que tem a ver com as suas próprias ideias, quando você é incapaz de olhar alguém que pensa diferente e não pensá-la como um inimigo, não pensá-la como um opositor que deve ser extirpado, mas simplesmente como alguém que pensa diferente de você, que tem uma opinião diferente, que tem uma visão de mundo diferente. E é evidente que agentes mal intencionados, políticos mal intencionados ou empresas mal intencionadas podem usar isso, podem usar essa polarização para acentuar ainda mais a polarização. Quem souber usar os algoritmos, usar as redes sociais para isso, tem um grande poder nas mãos. Pode determinar e influenciar o comportamento de milhões e milhões de pessoas pelo mundo, que é o que tem sido feito já. Isso já tem sido feito e o caso do Brasil nessas eleições com certeza será um case internacional de como usar as redes sociais para manipular as pessoas e distorcer a percepção da realidade das pessoas. Como evitar isso? Como fugir disso? Essa é a pergunta essencial desse momento e eu vejo algumas possibilidades. Uma delas é reduzir o seu uso de redes sociais. Isso ajuda muito a você se limpar um pouco, a você se despoluir dessas informações que você recebe o tempo todo. Eu fiz com o Facebook isso. Desde o assassinato da Marielle que eu não uso o Facebook mais e para mim foi um ótimo passo que eu dei porque me deu uma bela desintoxicada. Outra coisa que eu deixei de fazer também foi ler os comentários de notícias nos jornais. Por exemplo, nos jornais do Brasil ou do exterior, como The Guardian, por exemplo, que eu lia, e os comentários são muito tóxicos, eles são realmente assim, às vezes são até cruéis, principalmente quando se trata de questões controversas, como refugiados, ou como imigrantes, ou como, sei lá, questões de feminismo, de aborto, de minorias. Os comentários são muito pesados e isso pra mim tava fazendo mal, então eu parei de ler os comentários das reportagens também. Aqui no canal eu leio todos os comentários porque pra mim é inevitável saber o que vocês pensam. Mas por outro lado também recebo muito comentário tóxico, pra mim é melhor deixar que entre por um ouvido e saia pelo outro, porque se eu ficar me preocupando com o que as pessoas dizem sobre mim também, eu não teria motivação nenhuma pra estar aqui. Outra medida que você pode tomar também é prestar atenção àquilo que você compartilha nas redes sociais. Que tipo de informações próprias, pessoais suas você divide com o Facebook, com o YouTube ou o que for. Porque também isso determina aquilo que você vai receber de volta. E a última medida que eu penso, e talvez seja mais importante, é você questionar aquilo que você recebe, é você analisar criticamente o conteúdo que você recebe na internet, e não apenas na internet, mas também nos jornais, no cinema, na televisão, onde for, e tentar buscar as informações nas fontes mais confiáveis possíveis que você encontrar, muitas vezes em autores consagrados, em grandes escritores, em grandes teóricos sobre aquele assunto, nos jornalistas confiáveis também, em jornalistas premiados e conceituados, e também tentar enxergar além do espectro ideológico, você tentar ler, observar as coisas, assistir as coisas em diferentes perspectivas, porque assim você pode comparar e ver também a informação que você está recebendo desses lados e qual te parece mais plausível, qual te parece mais sensato, qual te parece mais racional. É claro que mesmo tomando todas essas precauções, isso não te impede de cair no erro, né, de aceitar informações erradas, nem de ser manipulado, mas já te dá um bom respaldo aí para você conseguir compreender as coisas, tentar enxergar o mundo de maneira um pouquinho mais clara, um pouquinho mais aberta, não tão fechado nesse mundo distorcido da internet, onde você só enxerga a si próprio. Essa manipulação virtual será o grande desafio do século XXI, pelo menos nesse começo do século XXI, será um desafio para as democracias, para a política em geral, será um desafio para a psicologia também, como a nossa própria percepção da gente mesmo não é moldada, não é alterada por causa disso, e será um grande desafio para a sociedade, como esse individualismo extremo não pode ser um agente também de destruição da nossa noção de coletivo, de fazer parte de algo maior do que a gente, de entender o outro não como um inimigo, mas como alguém que também quer viver num mundo melhor. Eu quero saber de vocês que fizeram o Enem ontem, qual foi a pegada que vocês tiveram nessa prova, nessa redação, o que vocês defenderam lá, e quem não fez o Enem, que já passou essa fase também, o que vocês pensam sobre esse assunto? Como é que vocês se protegem dessa manipulação virtual? Vocês utilizam algum tipo de estratégia, algum tipo de recurso para evitar que você seja manipulado pelos algoritmos das redes sociais e também para proteger os seus dados pessoais? Como é que você evita entregar tantos dados para a internet que podem se voltar contra você em algum momento? Deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, assine o canal e até mais. Tchau!